No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando aqui na Grande FM com o nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira para as nossas plataformas digitais, exclusivamente aqui nas nossas plataformas digitais. Você está tendo a oportunidade, nesse momento de pandemia, de rever os principais programas que já foram ao ar dentro dessa série de programas do nosso Saúde e Bem-Estar, assuntos importantes, relevantes, que sem dúvida nenhuma vão contribuir muito para o seu conhecimento dentro de determinadas áreas da saúde e do bem-estar. Quero agradecer a você que está conosco através do nosso canal no Facebook, já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos, enfim, ajudar a divulgar o nosso programa. Para você que está conosco aí no nosso canal no YouTube, já deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações e, claro, se inscreva no nosso canal para você rever quantas vezes quiser os nossos programas e compartilhar com os seus amigos com toda certeza. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é bastante interessante, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, aliás, sequer sabem que exista, né? Que é a dislexia, e também vamos falar um pouco sobre vacinas, né? Nós estamos vivendo a expectativa do surgimento de vacina com relação à Covid-19, mas existem outras vacinas que já estão à disposição para outras enfermidades mundo afora e que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas em relação a estas vacinas. Então, nós vamos rever aqui um programa em que tivemos a oportunidade de conversar com as doutoras Cláudia Cristina Pinheiro, ela que é psicopedagoga e clínica institucional, e conversamos também com a doutora Monique Garcia, que é farmacêutica, especialista em manipulação de medicamentos, que vem para falar a respeito desses dois assuntos. Vamos falar então sobre dislexia e vacinas aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Muito bem, a primeira pergunta para a doutora Cláudia, né, que vai falar com a gente sobre dislexia. Primeiramente, doutora, o que é dislexia e suas causas? A dislexia é um transtorno neurobiológico, né, e ela afeta crianças ou adultos, adolescentes, e as causas são hereditárias, a menos que nesse decorrer da vida a pessoa sofreu algum acidente, teve algum AVC, alguma coisa que afetou as áreas, né, no cérebro, aí a gente fala que ela teve uma dislexia adquirida. Caso contrário, elas são hereditárias, e a dislexia ela causa um transtorno específico de aprendizagem. Esse transtorno é relacionado à leitura e escrita. Agora, doutora Cláudia, como é que se faz o diagnóstico, como é que se faz uma avaliação e que se comprova que uma pessoa está realmente com a dislexia? O diagnóstico é feito por exclusão, certo? Quando a escola encaminha ou os pais percebem que a criança está apresentando essa dificuldade na escola, então eles encaminham. Nós vamos fazer toda uma investigação na vida dessa criança. Essa investigação ela vai desde da concepção, e na realidade a gente investiga os familiares para ver se algum familiar próximo teve, né, algum problema de aprendizagem na escola. E acaba que quando a gente vai fazer o diagnóstico da criança, muitas vezes os pais, né, se identificam também como disléxico, ou minha mãe, né, os avós também, ou um primo próximo, um tio que também pode ter a dislexia. Então ele é feito por exclusão, na clínica são aplicados os testes, todos eles são testados cientificamente, comprovados, né? E depois a gente vai excluindo se não é um problema visual, se não é um problema auditivo. Aí também a gente faz problemas do processamento auditivo central. E para você saber se tem a dislexia ou não, também a gente precisa descartar a hipótese da questão do QI, né? O QI abaixo da média, aí já é descartada a hipótese da dislexia, a criança pode ter outro transtorno. Doutora Monique, as vacinas entram muito cedo em nossas vidas, né, na vida das pessoas. Por que devemos vacinar os bebês, né? E quais são as principais vacinas para essa faixa etária?
Sim, a vacina ela entra na vida das crianças desde o seu primeiro dia de vida, né? Na verdade, a partir do segundo dia de vida, a criança já deve, né, estar tomando as vacinas aí. As principais são a BCG e a hepatite B, que ela já toma no segundo dia de vida, né? E ela faz parte normalmente até os 12 meses, né, da vida dessa criança. Então, os familiares precisam levar essa criança durante os 12 primeiros meses de vida dessa criança para que seja feita completa o ciclo de vacina dele, né? Por que é tão importante vacinar as crianças? Quando a criança nasce, ela não tem o seu sistema imunológico formado. E por conta disso, ela está ali susceptível a qualquer doença. Então, o que a vacina faz? Ela faz com que a criança, o bebê nesse caso, ele tenha um contato, porém um contato com uma célula, um vírus um pouquinho mais fraco do que de fato a doença, para que o sistema imunológico dele gere, né, anticorpos para se proteger quando de fato amanhã essa criança venha a ter um contato com a doença. Agora, doutora Monique, ainda falando das vacinas, a gente ouve muito dizer assim que uma vacina ela pode fazer também com que o bebê fique doente ou que ele possa ter efeitos colaterais. Isso é mito ou é verdade? É um mito, né, que tem se estendido aí, infelizmente, por muito tempo. Como eu falei, a vacina ela é feita de um fragmento do vírus. Então, o que acontece? Isso ele é mais fraquinho, por isso é necessário realizar diversas doses para que se conclua um quadro vacinal e o sistema imunológico esteja de fato preparado para caso essa criança venha a receber o contato com essa doença, ele esteja preparada para ter anticorpos para tratar, né? Para não deixar que a criança fique doente. Então, assim, eu tenho relatos, às vezes ficou com febre, que é por isso que às vezes fala assim, ela contraiu a doença. Não, é uma reação esperada da vacina. Por quê? Porque a gente está fazendo com que essa criança tenha o contato, né? Por quê? Porque ela não tem imunidade. Até normalmente 1 ano e 2 meses a criança não tem imunidade alguma. Então nós estamos construindo esse sistema imunológico. Então por isso a gente faz com que ela tenha esse contato. Porém, o que eu posso afirmar a você é que essa reação adversa que a criança tem quando ela tem o contato com a vacina, que perdura normalmente no máximo até 4 dias, é bem menor que caso ela venha a ter a doença, com certeza. Bem, ainda falando sobre dislexia, doutora Cláudia, existem diferentes níveis de dislexia, e se existem, por que acontece? E eu gostaria de que a senhora falasse também qual o nível mais grave da dislexia. Existem sim, existem os níveis leve, o moderado e o severo, certo? O nível leve, a criança ela tem toda a possibilidade de aprender a ler e escrever, ela tem que ser bem trabalhada, claro, com a consciência fonológica, todo esse processo em cima da alfabetização dela. Existe o nível moderado, onde ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas ela consegue também aprender, carrega ainda, né, até a vida adulta. E o severo, aí já é uma dificuldade maior. A criança aprende com muita dificuldade, tem muitos erros na escrita, a leitura dela é muito comprometida. E vai até a vida adulta sem conseguir escrever ou ler ou interpretar de maneira eficiente. Então, o severo tem crianças que tem que fazer em toda a sua escolarização somente prova oral, para ele conseguir um resultado. Agora, doutora Cláudia, existe alguma relação entre a dislexia e também a inteligência? Então, como eu já disse anteriormente, para se fazer o diagnóstico de dislexia, nós temos que descartar um QI abaixo da média. Uhum. Geralmente, a dislexia, ela tem as pessoas que são bastante inteligentes. Tanto que elas também esforçam muito para aprender a ler e escrever, que acaba desenvolvendo outras áreas cerebrais, entendeu? Então, em relação a essa questão de leitura e escrita, eles sempre vão ter as dificuldades, mas são geralmente pessoas muito inteligentes. Então, nós temos aí, na área artística, muitos disléxicos,
né? E quando eles veem que tem essa dificuldade em relação à leitura e escrita, eles tendem a aprender por esse lado artístico, onde eles vão se sobressair mais. Então nós temos aí, o Walt Disney era disléxico, né? Agatha Christie, quem fala, é uma escritora, mas ela era disléxica. Tom Cruise é disléxico, né? Então, assim, nós temos aí várias pessoas que conseguem se sobressair em outras áreas e ter um sucesso, mas realmente a questão da escolaridade fica muito comprometida e muito frustrante para eles. Mas isso não impede também a pessoa de ter uma atividade profissional. Não impede, jamais. Então, nós temos aí ótimos profissionais que têm a dislexia. Temos advogados, promotores, né? Eu mesmo conheço promotores advogados, conheço promotores que têm dislexia, advogados, professores, psicólogos, né? Temos neurologistas. Então, nós temos vários profissionais que têm. O que acontece? Eles têm sempre que se esforçar mais e bem mais para desenvolver. Então, a gente diz assim, uma criança tida com a normalidade, que aprende alguma coisa em um dia, o disléxico vai demorar uma semana, 15 dias ou até um mês para aprender. Dentro desse assunto ainda, a dislexia, ela tem cura ou não tem cura? Como é que é feito esse tratamento? Não, ela não tem cura. Uhum. Mas ela tem tratamento, né? Então, esse tratamento ele é multiprofissional. É um tratamento voltado à questão fonológica, trabalhando desde que se tem o diagnóstico dessa criança. Então, ela precisa ser trabalhada para ela ter um sucesso e a vida ser cobrado menos assim nessa vida. Porque hoje o que acontece? A criança, desde que entra na escola, já é cobrada muito, já até do futuro profissional dessa criança. Então, a criança que tem a dislexia, ela se sente muito inferior, ela tem aquele sentimento de que ela nunca vai poder, de que não consegue. Então, esse sentimento vai perdurar por muito tempo na vida dela. Mas ela vai conseguir realizar com todo esse tratamento, todo esse segmento multiprofissional, e é um trabalho separado da escola. Mas a escola e a família sempre tem que ser parceiras para que haja esse desenvolvimento. Muito bem, tenho certeza que você do outro lado que está nos assistindo pelo Facebook também, pelo YouTube, está gostando do nosso programa. Eu preciso dar um recado aqui importante para você que está assistindo o nosso programa. Eu quero falar sobre a Unimed, tá bom? Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. É poder fazer parte de 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul. Você pode contar com farmácia e laboratório próprios, além de um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos. Eu falei da Unimed Dourados. Vou perguntar agora para a Monique, né, já que a gente está falando de vacinas de um modo geral, o que é imunidade coletiva e efeito rebanho, Monique? Esse é são termos, né, utilizados aí quando nós tratamos em uma população específica. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Nós estamos em 4 pessoas. Então, por exemplo, se 2 delas estiverem vacinadas para uma determinada doença e 2 não, a gente tem 50% de chance das 2 não vacinadas contraírem essa doença. Já de outro modo, se 3 estão vacinados, aquele 1 que sobrou, que está sem vacinação, a chance dele contrair é muito menor. Então, é dessa forma que a gente tem uma facilidade maior de não estar suscetível a determinadas doenças quando nós temos um grande aglomerado de pessoas vacinadas. Por isso a gente tenta ao máximo, né? O Ministério da Saúde tem um eficaz calendário de vacinação, um calendário muito completo que preza muito pela vacinação. Por isso, desde os primórdios do nascimento aí da criança. Então, quanto maior a quantidade de pessoas vacinadas para uma determinada doença, melhor é a eficácia dessa vacina dentro desse público. Então, temos uma população de 150 mil, onde 130 estão vacinados, os outros 20 estão imunes por tabela, né? Então, isso que esse termo significa. Então, o termo de rebanho aí é o que está sendo imunizado
por conta dos outros que já estão sendo imunizados. Agora, doutora Monique, como é que se explica, nós voltamos, né, à discussão de sarampo, catapora, febre amarela, alguns estados aí com índices alarmantes, né, principalmente no sarampo, e aí a pergunta é assim, houve uma falha no sentido de manter um cronograma atualizado da vacinação dessas doenças? Infelizmente não. Como eu acabei de falar, né, o calendário do Ministério da Saúde ele é muito eficaz, sim. O que tem havido muito é a não vacinação, né, que é diferente. Igual eu acabei de citar, o efeito rebanho. O que tem acontecido? Ao invés de nós termos 130 vacinados, nós estamos tendo 20 mil vacinados, e o resto todo está vulnerável a essas doenças. Então, tem havido muito, infelizmente, né, programas aí, né, anti-vacinas, infelizmente, que estão indo contra, né, os programas vacinais, e por conta disso, muitas crianças, em sua maioria, não têm sido vacinadas. E o que acontece? Não está somente na comunidade em que eu estou inserida. Eu moro em Dourados e me vacinei. Mas aí você vai para São Paulo, onde está tendo, né, uma grande população ali contaminada pelo sarampo, inclusive, né? E aí você adquire lá e traz para cá. E da mesma forma, quando vai a outros países, né, que não tem essas doenças erradicadas, você as traz. O que acontece? Por mais que aqui a gente está vacinado, esse vírus ele fica caminhando aqui e acaba atingindo essa população não vacinada. Doutora Cláudia, você falou no bloco anterior que a pessoa com dislexia ela pode ter sucesso na vida. Agora, como que a família, o papai e a mamãe pode descobrir que o filho tem sintomas deste problema? Geralmente, os pais começam a perceber quando a criança entra na escola e está na fase de alfabetização. Porque até então, a criança brinca, ela tem um desenvolvimento normal, convive normalmente com outras crianças. Chegou na fase de alfabetização, não consegue aprender a ler, escrever, troca letras, esquece, o professor ensina uma letra do alfabeto um dia, no outro dia, ou daqui a alguns minutos a criança já esqueceu a letra. E o pai ou a mãe vai fazer a tarefa em casa e já percebe, gente, o que está acontecendo com essa criança? Que não aprende, daí a casa fica um estresse, pais perdem a paciência com a criança porque ela não está conseguindo, acha que é preguiça da criança, quando na realidade ela não consegue mesmo, é uma coisa que está além das forças dela. Então, geralmente é nessa fase. A escola também percebe, né? E quando a escola percebe... Eu queria te perguntar, o professor tem participação fundamental para ter essa percepção? Fundamental. A escola, ela percebe porque eles têm como parâmetros os outros alunos. O que a gente tem como parâmetro? Então, nas escolas, as salas de aula são divididas por idades. Então, até cada idade tem o currículo, né? A grade curricular, a criança tem que aprender tal coisa. A gente sabe que cada um aprende de uma forma, cada um tem um canal de aprendizagem, mas a criança precisa estar apta até o final do ano, até determinada época, a estar sabendo aquilo. Então, o professor começa a perceber, né, que as outras crianças estão andando e aquela determinada não está. O que está acontecendo? Então, aí é quando a equipe da escola convoca uma reunião com os pais e encaminham essa criança, né, para uma avaliação. Então, e aí os pais também, quando acontece isso, os pais já estão percebendo também essa dificuldade na criança. Acontece da criança ir passando e esperando dar o clique, vamos esperar mais um pouco e vai passando, e quando vai fazer o diagnóstico já é lá no 2º, 3º ano ou até no ensino fundamental 2, e já aconteceu até no ensino médio e na faculdade também, certo? Inclusive lá na clínica eu já recebi alunos da faculdade e quando a gente terminou todo o diagnóstico foi constatado a dislexia. Então, o que acontece? O que aconteceu a vida inteira com essa criança, entendeu? Então, muitas vezes é uma criança que ela foi se superando a cada dia, foi se esforçando. Isso acontece muito quando o grau é leve, né? Porque quando o grau é moderado ou severo, aí não, é bem perceptível e já é diagnosticado logo no início da alfabetização.
A gente ouve muito falar, sim, qualquer doença, da prevenção. Vamos agir na prevenção. Dá para falar de prevenção na dislexia? Então, quando o professor começa a perceber na escola ou os pais começam a perceber em casa, ele já tem que procurar uma equipe para começar a fazer um tratamento. Mas uma vez tendo a dislexia, sempre vai ter a dislexia, não tem cura. Entendeu? Mas com o tratamento, aquilo que era uma coisa mais moderada ou severa pode se tornando mais leve, entendeu? Então, se todo esse tratamento for feito precocemente. Muito bem. Ô, Monique, existem muitas teorias de conspiração que jogam contra as campanhas de vacina no Brasil. Quando surgiu a vacina da gripe, né? Alguns da melhor idade falavam, não vou tomar porque o governo fez isso aí para acabar com a gente. Eu vou ficar doente, né? E não pagar a aposentadoria. Tem como desmistificar isso? E se as vacinas são realmente corretas? Sim. E seguras também, né? Não, com certeza, eu posso afirmar que as vacinas são seguras. As vacinas, elas não são feitas do dia para a noite, né? São feitos diversos estudos, diversos testes. A fiscalização, né, aqui no Brasil, no caso, a Anvisa, ela está sempre acima ali e demora anos. Não é do dia para a noite, não daqui 2 meses vai ter uma vacina. Não é dessa forma. Então, ela é segura sim, só a partir do momento que ela foi testada em laboratório, que ela é trazida para a população. Então, na verdade, isso são mitos, infelizmente, né, que tem havido cada vez mais, como você mesmo disse, né, conspirações sobre os programas de vacinação. E não é à toa que hoje nós temos aí doenças que antes eram erradicadas há 20, 30 anos, hoje estão de volta, né? Então, infelizmente, essas conspirações aí estão atrapalhando sim. Eu tenho, né, conhecimento de diversas pessoas que são vacinadas, foram vacinadas quando crianças e hoje não vacinam os seus filhos. Então, assim, é muito triste ver essa realidade que muitas vezes a pessoa busca uma informação de um site, né, vai lá no Google e não vê o fundamento de fato dessa informação. Então, tem que procurar buscar uma informação de qualidade. Realmente, não, no site da Anvisa está dizendo isso, né, ver todo o fundamento daquela informação para aí sim você ter um diagnóstico. Não, realmente não funciona, não é bom, não vou fazer no meu filho. E o site da Anvisa disponibiliza essas informações? Sim, a gente Qualquer vacina? A gente tem disponível, no Ministério da Saúde tem uma cartilha, né, da vacinação. Nós temos também no site da SBIM, né, que é a Associação Brasileira de Imunização, ele tem também todo o calendário vacinal. E assim, você pode falar, meu filho é prematuro. Existem as vacinas específicas para o seu filho, ele vai tomar em épocas diferentes. A gente tem o calendário do 0 até os 60 anos, mas todas as vacinas, elas têm a faixa etária. Então isso, infelizmente, é um mito aí que tem ganho muito espaço, mas que a gente precisa trabalhar muito a informação e uma informação de qualidade para desmistificar isso aí. A gente tem algumas vacinas que são importantes e campanhas, né, que vêm surgindo. Eu, particularmente, vejo que parece que agora, nos últimos anos, não sei se eu estou errado, vem se falando muito do HPV. E muita gente pergunta, né, o que é o HPV e quem deve ser imunizado? O HPV, né, como você mesmo disse, Oswaldinho, a vacina do HPV ela é bem nova, sim. Ela tá aí, foi lançada no Brasil desde 2014, mas ela existe desde 98 fora do Brasil, né? E como eu falei, foram feitos vários testes e é uma vacina, sim, de boa qualidade. O HPV, ele é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível, mas não é somente pelo contato sexual que adquire essa doença, por via de qualquer mucosa, o contato com qualquer mucosa. Então, um beijo na boca, se você tiver com machucadinha, a pessoa também, você vai contrair essa doença. E se for vacinado, o Ministério da Saúde, ele pede a vacinação para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. São dadas 3 doses, uma a cada 6 meses, e a gente tem uma estatística muito real, né, que estão diminuindo os casos nessa população vacinada. O que acontece? Hoje em dia, infelizmente, as crianças elas estão iniciando muito cedo a vida sexual. E o primeiro contato
por não ter informação. Existem vários tabus nesse assunto, né? Quando a gente fala de educação sexual. Então, a criança não tem informação, não se protege e durante a primeira relação ela já contrai por não se proteger. Só que, infelizmente, ela não fica sabendo, porque é um vírus quietinho. E ele vai aparecer quando ela tiver lá seus 20, 25 anos. E aí o que acontece? Ela já está com câncer no colo do útero, que poderia ter sido prevido antes, ter sido diagnosticado antes, se ela tivesse informação, e também prevenido com a vacina. Né? Tomando a vacina, você não tem. Existem dois tipos mais severos, né? Que são o tipo 16 e 18 de HPV, que são os que causam o câncer. O câncer de colo do útero é o segundo câncer que mais mata, né? Só perde para o câncer de mama. E é um câncer, como eu falei, muito severo. Porém, se você tomar a vacina, esses dois tipos, na verdade a vacina ela previne até 4, você não terá. E olha só, às vezes por não ter a informação, ou como eu acabei de falar, a informação não é de qualidade, muitas pessoas acham que ao tomar a vacina do HPV, ela estará contraindo a doença. Isso está errado. Como eu falei, a vacina ela é um pedacinho do vírus, um fragmento que vai fazer com que o seu organismo crie uma imunidade contra isso. Então, se os pais levarem as crianças para serem vacinadas, lá na frente ela não vai ter esse problema. E ainda mais, hoje eu tenho vários pacientes que chegam lá na clínica que estão em tratamento do HPV e os médicos, o seu obstetra, o seu ginecologista, pede para fazer a vacinação. Olha que bacana, se tivesse feito antes, não teria esse problema agora. Agora vem aqui, ainda dentro desse assunto do HPV, eu vejo muitos pais, né, falando, mas a minha filha, por que ela tem que se vacinar? Ela não teve relação, ela não tem nenhum tipo de relação. Isso é tabu, precisa ser quebrado? Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Infelizmente, o pai acha, os pais, né, acham que a partir do momento que ele vacinou a criança, ele está dando um aval para ela ter relação sexual. E isso não é fato, né? A gente precisa abrir um pouquinho mais a mente e fazer. Poxa, quando a criança nasceu, não foi lá e deu a BCG, a hepatite B? Vamos fazer HPV também, porque eu estou prevenindo. Amanhã ela pode se casar e pode ter a sua primeira relação e o seu companheiro pode ter tido contato com alguém. Ela vai ser contaminada. E se ela tiver tido a imunização lá atrás, ela já vai ter um sistema imunológico preparado e pronto a combater isso aí. Uma outra dúvida rapidinho, claro, Daniel. Fica à vontade. Terminou essa idade, 14 anos, ela não tomou. Ela pode tomar após os 14 anos? Pode. A vacina, ela fala, o ideal é até os 26 anos. Porém, como eu falei, eu tenho diversas prescrições médicas, que são pacientes acima dessa idade. E um detalhe importante, se me permite falar, quando você já está em tratamento, não adianta mais só a mulher tomar a vacina. O marido vai ter que tomar também. Olha a dimensão do problema que a gente causa. Então, assim, lá atrás, com 9, hoje com 9, com 14 anos, a gente dá a vacina, a gente está trazendo ali uma imunização. No parto, a criança pode ser infectada também. Então, a gente pode prevenir todo um problema lá na frente. Então, é muito simples. Faz a vacinação. A vacina ela é feita a cada 6 meses, são 3 doses e está com o ciclo vacinal completo. Muito bem, aproveitando as palavras da doutora Monique, né, a gente está falando de informações, né, às vezes são passadas de forma errônea. Doutora Cláudia, no caso da dislexia, existem também muitas informações que às vezes são corretas e outras são mito, né? Por exemplo, a pessoa com dislexia, é verdade que ela vê letra e palavras ao contrário, ou isso é mito também? Na realidade, eles veem um certo movimento na palavra. Isso acontece quando é mais moderado ou severo, né? O nível leve não vê tanto movimento, mas eles veem realmente um movimento nas letras. E por que isso acontece, doutora? São questões neuronais, né? Questões do cérebro na decodificação da palavra, entendeu? Então é assim, para o disléxico pensar na palavra, na sua logograficamente, que são as letras, como escreve essa palavra, é difícil. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai falar para ele a palavra bola. Então, ele não vai pensar na letra B ou L-A, ele vai pensar no quê? Vai pensar no objeto bola, no brinquedo bola.
entendeu? Aí até ele processar essa informação para depois escrever, então para ele é bem difícil. Por isso escreve com trocas, ele fica buscando a rota fonológica da palavra, entendeu? Para poder encontrar a maneira correta de escrever. Mas, como eu disse para vocês, como existe o tratamento, existe profissionais para trabalhar essa área, o aluno consegue sim ler e escrever, mas tem que ser feito todo esse trabalho com ele. Nós, dentro desse assunto aí, nós podemos dizer que a dislexia é mais comum do que se imagina ou é exceção ainda nos dias atuais? É mais comum do que se imagina. De 7 a 15% da população é disléxica. Então, você imagina isso dentro de uma sala de aula. Então, toda sala de aula tem 2, 3 alunos com dislexia, dependendo do número dos alunos na sala. Então, só que muitos não são nem diagnosticados, vai passando pelas séries, não são diagnosticados. Aí eles acham que não aprende mesmo porque tem um outro tipo de trabalho, porque eles até se falam de burros, né? Ah, eu sou burro, eu não consigo aprender. Mas isso acontece muito, de ir passando de ano e não descobrir a questão da doença. Mas a porcentagem é um pouco alta. Uma vez a pessoa diagnosticada com a dislexia, ela tem o problema em todas as matérias, vamos dizer assim? Ou ela pode ter, por exemplo, 100% de inteligência em determinadas matérias, mas uma dificuldade numa matéria específica? Isso pode ser um sinal de dislexia ou não? É assim, quando a criança tem a dislexia, a dificuldade é na leitura, na escrita, na interpretação, organização espacial e temporal, acuidade visual, coordenação visomotora. Então, a gente fala dificuldade na leitura em si. Mas atrás disso, acarreta várias outras dificuldades que têm que ser trabalhado para ela desenvolver. Então, uma vez ela tendo a dificuldade de ler, escrever e interpretar, que é o principal, ela vai ter em história, ela vai ter em geografia, vai ter em ciências. Junto com isso, ela vai ter uma dificuldade na matemática e às vezes ela é ótima na questão do cálculo, mas não consegue interpretar o problema, entendeu? Não consegue ler e interpretar. Mas no cálculo é ótima. Mas o disléxico, ele já tem uma dificuldade na matemática em decorar tabuada, em conseguir ver horas em relógios analógicos, entendeu? E pode ter também as comorbidades. Então, a dislexia ela é comórbida com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela é comórbida também com a disgrafia, que é a letra feia, entendeu? Então, ela tem as comorbidades que também pode agravar o caso da dislexia. Doutora, você falou há instantes também sobre determinados alunos que conseguem chegar à faculdade e depois descobre que tem um problema. Né? Isso significa que não só o professor ou a professora, o pai ou a mãe tem que ter a percepção de levar essa criança a um especialista o quanto antes possível. Né? Tem que ser uma ação rápida, tem que levar um profissional. Isso. Não adianta ficar imaginando, isso ou aquilo. Eu achar, né? O achismo, não adianta, tem que levar. E muitas vezes, assim, o aceitar, né, esse diagnóstico é bastante difícil. Mas para a criança, na realidade, é um alívio, porque ela descobre que ela tem alguma coisa e que ela não aprende por determinado transtorno. Não é porque ela não quer, não é porque ela se acha burra, não é por causa da preguiça que todo mundo acha que ela tem preguiça, mas sim porque ela tem um transtorno, né? Então, assim, a dificuldade dela tem um nome, daí tem que ser trabalhada em cima dessa dificuldade. Monique, vamos falar agora sobre gripe, né? Nos últimos tempos, ou nos últimos anos, muitas pessoas morreram em virtude da gripe. Eu queria saber se essa vacina contra a gripe ela é realmente eficiente e se ela funciona mesmo com a mutação do vírus. Então, o que acontece especialmente a vacina da gripe? Ela é uma vacina sazonal. O que isso quer dizer, Monique? É uma vacina que tem época para ser dada. Então, por exemplo, hoje eu quero comprar uma vacina da gripe em um laboratório. Eu não consigo comprar. A gente só tem acesso à vacina da gripe em um determinado período, que normalmente entre março e julho. Então a gente compra, né, a vacina nessa época, o Ministério também compra a vacina e ele detém, por isso são feitas campanhas. E aí a vacina ela é dada
né, faz as campanhas, são dadas as vacinas. O que ocorre? Porque vocês devem notar que todos os anos nós precisamos fazer novamente a vacina da gripe. O vírus sofre mutação, como você disse, Daniel. E aí a vacina também é atualizada. Ou seja, a vacina que eu tomar esse ano, ela está com o vírus mais novo, que é do ano passado, dos últimos 4 anos. A vacina que eu tomei esse ano não está me ajudando a imunizar a gripe desse ano. Então, todos os anos, nós tomamos com 1 ano de atraso. Porém, ela está sempre sendo atualizada, porque não tem como eles fazerem uma vacina de um vírus que ainda não apareceu, entendeu? Às vezes, um exemplo fácil para ser entendido. Temos 4 pessoas dentro de uma casa, cada um pega um tipo diferente de gripe, normalmente não é o mesmo. Por isso pode ver que começa com um, passa para o outro. Quando passar para o próximo já é um outro tipo de gripe, e isso vai acontecendo. Essa é a mutação que o vírus faz. Então, da mesma forma que dentro de uma casa, dentro de uma comunidade, uma cidade, isso tem uma dimensão muito grande. Então, não se consegue fazer uma vacina do ano, mas todos os anos ela é atualizada sim. E você pode ficar gripado mesmo após ter tomado a vacina? Na verdade, sim, porque ela não é da vacina desse ano, mas você não contrai nenhuma dos outros anos anteriores. Muito bem. Muito bem explicado. Agora, doutora Monique, nós falamos aí de algumas doenças, né, de algumas vacinas comuns, abordamos vários assuntos. Queria saber aí também se a doutora tem mais alguma vacina para ser destacada, de fundamental importância, porque nós falamos aí de algumas doenças, mas de repente ficou alguma aí que não falamos aqui que a senhora gostaria de destacar. Olha, até eu brinquei no começo aqui com vocês, eu acho de suma importância a vacina da dengue, tá? Ela é uma vacina consideravelmente nova, porém, como eu falei, foram feitos testes, tudo, e hoje ela já está disponível aí. Ainda não na rede pública, mas na privada já existe. Porém, é necessário que já tenha tido dengue e somente acima de 9 anos essa vacina. Porém, é importante vacinar desde o primeiro ano, estar sempre fazendo, né, todos os reforços aí, porque tem vacinas que nós precisamos dar de ano em ano, tem vacinas que nós precisamos dar a cada 10 anos, então estar sempre atento, porque as doenças elas estão voltando e elas têm uma força diferente. Infelizmente, elas sofreram mutações e elas estão resistentes, então a gente precisa estar também se atualizando. Se atualizar como? Nós precisamos estar vacinados, porque as vacinas elas estão sendo atualizadas para estar preparada para esse vírus novo que está chegando. Então nós precisamos a todo momento estar atento à informação de qualidade e sim, levar os nossos filhos, que são quem realmente não tem o processo imunológico completamente formado. Quando nós temos, Monique, o processo imunológico formado? A partir dos 20 anos, que é completamente formado. Então olha o tempo que isso demora. Às vezes uma doença boba pode tirar a vida de uma pessoa, de um ente querido, que você poderia ter prevenido com uma simples vacina. Eu acho que o mais, né, importante, né, Daniel, que a gente aprendeu aqui com a Monique hoje, é que os pais, né, tenham a consciência da importância, não só das primeiras vacinas quando o bebê nasce, mas vamos fazer um acompanhamento sério, vamos levar a sério todos aqueles primeiros meses, né? O papai leva todo mês, toda semana ele quer estar lá no pediatra. Por que não seguir esse ritual até quando necessário, não é verdade? Exatamente, precisa. A conscientização, eu prezo muito pela informação de qualidade, gente. Eu tento, às vezes as pessoas ligam lá na clínica, eu falo, pode mandar uma foto da carteirinha, não cobro para fazer esse serviço, para te dar uma informação, vem aqui, vamos conversar, vou tirar as suas dúvidas. Deixo sempre muito claro qual a vacina que tem no posto, qual que não tem, porque as pessoas, a gente precisa dar informação, e uma informação de qualidade, não só vender um produto, né? A gente precisa sim que a população esteja informada, porque nós todos unidos, lutando contra um bem, nós vamos ser muito mais fortes do que uma doença como essa. Rapidamente, antes de já estar terminando o nosso tempo, é uma pergunta de um leigo. Por que uma pessoa que não contraiu a dengue não pode tomar? Na verdade, porque ela vai ter todos os sintomas da dengue. Depois? E aí, exatamente, ela vai, pós-vacina, 3 dias ali, ela vai passar uma semana com todos os sintomas da dengue. A vacina, ela não são foi... nada agradáveis, né? Não. A vacina, ela de fato não foi testada em menores de 9 anos,
tá? E por isso a restrição. Porém, em zonas endêmicas, né, a gente pede a prescrição médica e faz sim a vacinação. Para finalizar, doutora Cláudia, existem medicamentos para dislexia? Não, não existe, somente o tratamento, porque a dislexia não é uma doença, ela é um transtorno neurobiológico. Então, geralmente, a criança, ela toma a medicação se ela tem uma comorbidade junto, que nem o caso do TDAH. O TDAH tem a medicação para o TDAH, aí se tem a comorbidade, toma por causa das questões atencionais. Mas para a dislexia em si, não tem a medicação. Somente mesmo esse acompanhamento multiprofissional. Num geralzão aí, o que uma escola deve oferecer ao aluno com dislexia e oportunidade de aprendizado satisfatório? Bom, a primeira coisa, a escola deve encorajar esses alunos que têm a dislexia, assim como também os pais, sempre estão encorajando e mostrando que eles são capazes. Pegar pelo lado positivo, porque o que a gente faz? Então, o aluno fez uma prova lá, tirou a nota baixa, a gente vai no erro, né? Olha, você errou. Não, vamos prezar pelo acerto dessa criança, ver o que ela acertou, elogiar essa criança, né? Elevar essa autoestima. A escola deve dar uma atenção individualizada, provas adaptadas, auxílio ledor. Tudo isso a escola tem que fazer para o aluno disléxico. Uso da calculadora quando isso se estende à questão da matemática ou de materiais concretos para que ele possa, né, fazer provas orais, porque o disléxico é ótimo na oralidade. Só que ele não consegue colocar aquelas ideias no papel, sabe? Pensa 1000 coisas, tem ótimas ideias. Se você pede para contar, ele vai te contar. Mas se for para colocar no papel, não consegue fazer a estruturação desse pensamento. E também vai escrever com muitos erros. Então são, assim, coisas que a escola pode fazer e que também, em caso, os pais podem estar ajudando, né, em parceria com essa escola. Doutora Cláudia, muito obrigado pela participação aqui no nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. E esperamos outras aparições aqui no nosso programa. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Como a Monique falou, é sempre muito bom a gente estar informando, passando essa informação. A gente não cobra para passar informações, né? Então, se alguém precisar, a gente está disponível para fornecer esse tipo de aprendizado para as pessoas, para poder ajudar essas crianças que têm a dificuldade de aprendizagem. Doutora Monique, também nossos agradecimentos pela participação aqui no nosso programa nesta sexta-feira. Eu que agradeço, contem sempre comigo aí. Meu caro Oswaldo Duarte, um abraço para você, de volta aqui ao Saúde e Bem-Estar, participando dessa edição especial desta sexta-feira. Meu agradecimento também. Um abraço, o agradecimento é meu, como eu sempre digo, né, que a partir do programa aqui a gente não só que, aliás, questiona, começou com a sua participação, né? Depois eu me intrometi. A gente não só participa, mas sai daqui também um pouquinho mais sabido, né, Daniel? Um pouquinho mais entendido de alguma situação, então sempre é bem legal, sempre prazeroso participar do programa. Muito bem, todos os outros programas que foram apresentados aqui pelo nosso canal no YouTube e também no Facebook, tivemos a participação de grandes especialistas. Hoje um diferencial, né? Nas palavras da doutora Monique e também da doutora Cláudia, né? Foi uma linguagem não técnica, mas que a população, né, de A, B, C, teve a oportunidade de entender. Isso é bacana, as explicações foram perfeitas. A você do outro lado, nosso agradecimento, muito obrigado por nos assistir através do Facebook e também do YouTube. Se você perdeu o programa ao vivo, dentro de 10 minutos, a nossa equipe estará colocando esse programa de hoje, dia 8 de novembro de 2019, à sua inteira disposição. A todos uma ótima noite e um ótimo final de semana.